Pois bem, pessoal, vamos, nesse próximo vídeo, vamos começar a fazer exemplos de integrais triplos, tá certo? Esse primeiro, vamos fazer uma integral, aquela mais simples possível, sobre o gênero. Então, vamos lá, um exercício aqui. Só um momento. Deixa eu ver. Ok. Compartilhando a tela. Tudo funcionando. Então, vamos lá. Um exemplo. Calcular. Vou fazer primeiro o caso mais simples, que é aquele sobre integral tripla sobre o paralelepípedo. Então, integral tripla sobre o sólido S, só que o sólido aqui vai ser um paralelepípedo, da função Z, certo? Onde S é o tetraedro sólido, né? Todo o volume, né? Limitado pelos planos determinado, né? Pelos planos Z igual a 0, X igual a 0, Y igual a 0 e X mais Y mais Z igual a 1. Certo? Como eu falei, né? É muito importante que vocês saibam a parte geométrica, né? A geometria analítica envolvida para saber o que é que está ocorrendo. Né? Nesse caso, né, o que é que a gente quer? A gente quer o domínio de integração. Se você não conseguir fazer isso, não vai sair do canto, né? Você precisa primeiro saber, né, onde é que você está, né, com o que é que você está trabalhando. Então, você tem que saber qual é o sólido. Quer dizer, o sólido aqui é, né, plano Z igual a 0, que é o plano XY, né, é limitado pelo plano Z igual a 0, que é o plano XY, plano Y igual a 0, que é o plano XZ, e o plano X igual a 0, que é o plano ZY. E um plano que está aqui cruzando os dois, e onde é que ele cruza? Bom, aí é só a gente ver que quando, por exemplo, quando X for igual a 0, né, no plano aqui, nesse plano X mais Y mais Z igual a 1, quando X igual a Y igual a 0, o Z igual a 1, né? Analogamente, quando x igual a z igual a 0, o y igual a 1, né? E quando y igual a z igual a 0, e o x é igual a 1, quer dizer, os pontos ali cruzam, né? Onde esse plano cruza, cada eixo são os pontos 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Né? Portanto, ele está assim, né? Aqui é o tetraedro, é esse aqui, né? Aqui é a reta, essa aqui é a reta, essa aqui é a reta. Mal desenho. Pois bem, e aqui é o ponto Z igual a 1, né? Y igual, quer dizer, em 3D, né? O ponto 001, né? 010 aqui. Aqui é Z igual a 1, né? Aqui é o ponto 0. Vou botar assim, melhor. 01. Z vai de 0 a 1, né? Aqui. Y igual a 1. Só no eixo Y, vou marcar só aqui, fica melhor. E só no eixo X é o ponto Z igual a 1. Deixa eu botar como eu tinha botado inicialmente. Não ficar tão pesado aqui. Aqui é Z igual a 1. Tá certo? Pois bem, então, qual é a integração que a gente tem que fazer? Aqui é o sólido, né? O sólido. Então, vamos olhar isso aqui como uma né, integral com o z variando desse plano, xy, até tocar em cada ponto aqui. O z varia, deixa eu botar em outra cor, o z varia de cada ponto aqui do plano xy até tocar nesse plano x mais y mais z igual a 1. Isso para cada xy aqui nesse domínio ômega. Esse vai ser o domínio ômega
E quem é o domínio ômega? Que é esse que eu vou pintar aqui lá no plano XY. É a projeção, né? A projeção desse sólido todo, desse plano, lá no plano XY. O que é isso aqui? Basta olhar. Então, isso aqui, ó. Quem é? No plano XY. Isso aqui é o ômega, né? XY. XY. Né? Então, veja, aqui é a reta que cruza, e quando x igual a 0, passa no y igual a 1, e quando y igual a 0, passa no y igual a 1. Então, esse é o domínio. Eu vou desenhar no próximo. Esse é o domínio. Esse é o domínio. Ômega, no qual a gente vai calcular, no segundo passo, a integral dupla. Né? Então, de novo, vou desenhar agora o domínio. Né? Vou desenhar o domínio aqui. Aqui, só para ficar melhor. Domínio aqui, ó. Aqui, XY. YX. Tem a maior, né? Pronto. Isso aqui é isso. Isso aqui. Isso aqui é o domínio ômega, no qual eu vou calcular a integral dupla. Z de 0 até tocar no plano z igual a 1 menos x mais y. Então, o que vai ser a integral tripla de z, né, sobre essa superfície? Né? A integral tripla de z sobre essa superfície vai ser integral tripla. Na função z sobre vai ser a região de quem? Aí vamos ver quem vai ser essa função. Voltando a dizer, z varia de z igual a 0, que é esse plano xy, até tocar aqui nesse plano, que é z, esse daqui, né? Quando toca aqui é o plano z, x mais y ou z igual a 1 menos x. Portanto, o z variável x. Essa resposta aqui, né, quando eu obtiver essa resposta, vai ser uma função em termos de x e y, vou fazer a integral dupla, a notação da gente eu coloco. E aí depois eu vou fazer, né, olha a integral dupla e vejo exatamente quais são essas, né, os limites de integração aqui. Então, na primeira integral vai ser simplesmente a integral em z. Vamos botar em outra cor. Primeira integral. Primeira integral é a integral em z, que nada mais é que essa daqui. Integral de 0 até 1 menos x menos y, z dz. Certo? Primitiva. Primitiva de z é z ao quadrado sobre 2. Certo? Quadrado sobre 2. Menos x menos y. Isso aqui vai ser 1 menos x quadrado sobre 2 menos. Quando z é igual a 0, essa função é 0. Então, essa é a expressão, né? E essa é a expressão que a gente vai colocar aqui para calcular a integral dupla que nós queremos. Então, vai ser, né? Vai ser a integral dupla de... Vou escrever aqui uma parte para depois voltar. Vou botar esse aqui. Esse aqui, ó. Né? Esse aqui fica a integral dupla. Escrever de novo o resultado aqui. Isso aqui é 1 menos x menos y ao quadrado sobre 2. É a integral dupla. Vamos lá. Vamos calcular. Como é que calcula essa integral dupla? Pois bem,
domínio aqui, triângulo, retângulo, tá certo? E a gente quer dupla, né, sobre ele, a dupla, né? São 1 menos x menos y ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá. Vou colocar um meio aqui, né, que é sobre 2, e aqui fica 1x menos y. Tudo quadrado, TA. Para calcular é dupla. Bem, então, vamos olhar para cada, em vermelho, para cada, né, o x está variando de x igual a 0 até x igual a 1, aqui, tá certo? E para cada x, o y varia de y igual a 0 até tocar nessa reta. Quem é essa reta? Essa reta é que é reta igual a y. A reta nada mais é que a reta y é igual a 1 menos x, concorda? Inclinação menos 1, quando x igual a 0, y igual a 1, quando x igual a 1, y é 0. Então, essa é a reta. Certo? Então, de novo, vou voltar para a escura aqui. Isso aqui fica, portanto, 1 meio da integral. Vamos lá. O x varia de 0 até 1. A última integral vai ser em x. E, enquanto isso, para cada x, o y varia de 0 até tocar nessa reta, que é essa reta y igual a 1 menos x. Então, y varia de 0 a 1 menos x. Dessa integral, né, a função é x menos x menos y ao quadrado, dy dx. Então, agora, só vou calcular as integrais integradas. A primeira integral aqui, vou chamar de 2, porque a gente calculou 1 e z, né? A primeira que a gente precisa calcular é a integral de 1 menos x, né? Integral de 1 menos x menos y ao quadrado. dy. Agora, x é tomado como constante. Pois bem, com respeito a y, regra da cadeia, né? A primitiva disso aqui vai ser menos, né, 1 menos x, substituição, tá? Só fazer direto, ao cubo, sobre 3, não é isso? Quando eu derivar isso aqui com respeito a y, a derivada vai ser 3, aí cancela com esse 3, 1 menos x menos y ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro, que dá menos 1, vezes esse menos, dá positivo. Então, é isso aqui mesmo. Né? Então, é menos isso aqui, com, né, vamos substituir no y menos x, depois subtrair o valor disso aqui no y igual a 0. Quanto é que dá isso aqui? Vamos ver. Frame aqui. Dá menos. Substitui y igual a 1 menos x. Dá menos. 1 menos x, que é constante, menos y menos x. Então dá menos a curva sobre x. Menos o valor disso aqui em y igual a 0, menos com menos x. O valor disso aqui igual a 0 é 1 menos x. X igual a 0, aqui, x igual a 0 ao cubo, sobre 1, que isso aqui é 1 menos 1, 0, menos x menos 0, isso aqui é apenas menos x ao cubo, sobre. Pois bem, de fato, eu falei uma coisa errada, né? Que eu quero corrigir antes. Não essa integral aqui não é sobre. Eu fiz já a parte um pouco mais geral, quer dizer, não é sobre um paralelepípedo, já é sobre o tetraedro, tá certo? Porque o z varia daqui do plano até essa função z igual a 1 menos x menos 1. Tá? É uma função bem simples, mas isso aqui já é o caso mais geral, tá bom? Então, escrevi tudo certo, tá? Mas eu falei que ia começar com o exemplo de paralelepípedo, não, né? Então, só para deixar claro isso.
Pois bem, o que é que resta? Agora, esse 1 menos x ao cubo sobre 3 é o valor que a gente vai substituir aqui para calcular a outra integral que resta. Então, esse aqui vem para cá, né? Essa integral aqui. A gente acabou de calcular essa. Que é 1 menos x ao cubo sobre 3. Então, agora, a integral tripla que a gente queria calcular vai ser igual a... assim. Eu gosto disso aqui. De novo, 1 meio, né, aquela integral tripla inicial que a gente estava calculando, vezes 1 meio vezes a integral de 0 até 1 dessa integral que a gente acabou de calcular, que é 1 menos x ao cubo sobre 3. Que é 1 menos x ao cubo sobre 3 dx, finalmente. Tá certo? Nada mais é que 1/6 vezes a primitiva x ao cubo é menos 1 menos x à quarta sobre 4, não é isso? E aí, x igual a 1, x igual a 0. Isso aqui vai ser menos 1 sobre 24, né? Vezes... Vai, né? Menos 1 sobre 24 dá... Então, estou tirando menos 1 fora, então fica 1 menos x à quarta quando x igual a 1 dá 0, né? Não é isso? Porque fica 1 menos x, então 1 menos 1, 0 à quarta, menos, né? 1 menos x à quarta quando x igual a 0, isso aqui é igual a menos 1. Portanto, o resultado é 1 sobre 20. Certo? O resultado daquela integral inicial que era, né, a integral, bom, a integral sobre aquele, na função, deixa eu só escrever aqui, né, da função z, né, sobre o tetraedro limitado por esses planos. Né, dá 1 sobre 24. Ok? Só uma coisa para os próximos exemplos, eventualmente, que a gente vai fazer, é que, bom, a observação, da mesma maneira que na integrais duplas, se a gente colocasse a integral sobre um domínio ômega dA da função constante igual a 1, isso aqui dava área de ômega, né? Na integral tripla, tá certo? Sobre um sólido S, dV, isso aqui dá o volume de ômega. Ok? Então, por exemplo, essa mesma conta aqui é limitado por esses planos. Seria calcular a integral tripla da função zdv sobre esses planos. Vamos deixar como exercício para vocês. É um bom exercício para treinar. Exercício. Calcular o volume do tetraedro limitado pelos planos, o sólido, né, claro, limitado pelos planos determinado, né, pelos planos x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e x mais y mais z igual a 1. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.